Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou ensinar você a resolver de uma vez por todas aquele probleminha do em branco. Muitas vezes a gente coloca numa tabela ou no segmentador de dados uns valores e aparece lá um item escrito em branco, né? Ou então numa tabela eu coloco os dados, né? O meu contexto aparece normal e quando eu insiro lá uma agregação, ele mostra uma linha colocando na coluna lá um valor em branco, né, e agrupando alguns valores ali naquele valor em branco. E muitas vezes a gente acaba utilizando esse painel de filtro aqui para filtrar naquele visual, né, ou nos visuais onde aparece o em branco, e pede para remover esse em branco, comprometendo a integridade dos nossos dados. E nesse vídeo de hoje eu peço que você fique até o final. Você vai aprender de uma vez por todas o motivo pelo qual aparece esse em branco nos seus visuais. Já deixa um like aqui no canal e agora eu vou aqui para o cantinho para a gente começar a aula. Pronto, galera. Agora é o seguinte, eu tenho aqui no meu modelo de dados 3 tabelas. Eu tenho uma tabela de vendas, uma tabela com a descrição dos vendedores e eu tenho uma tabela com a descrição do canal de venda, tá certo? E aí aqui no visual eu vou construir aqui dois visuais a princípio. Eu vou construir um visual de tabela, onde eu vou colocar aqui a descrição do canal de venda, e aparentemente está tudo correto, tá certo? Vou aumentar só um pouquinho aqui para ficar mais fácil de visualizar. E eu vou colocar também num segmentador de dados a mesma coluna descrição do canal de venda e vamos ver o que vai acontecer. Vou colocar aqui no segmentador, vou colocar a descrição do canal de venda e pum! Olha o que apareceu aqui agora, em branco. E não apareceu aqui no meu visual de tabela. Então a gente vai aprender aqui também a consultar a query que está sendo utilizada nesse visual e a query que está sendo utilizada nesse visual, para você entender por que ele mostra o em branco em um e não mostra o em branco em outro. E aqui, por que ele coloca esse em branco, né? Quando eu coloco aqui somente a descrição, ele não coloca o em branco, porque a princípio, num visual de tabela, ele não inclui, ele não coloca a linha de um valor que é em branco. Porém, quando eu coloco valores aqui, né, como eu não tenho valores atribuídos a essa descrição ainda, então ele não está mostrando aqui o em branco. Porém, se eu atribuir aqui, por exemplo, a quantidade, ele vai mostrar aqui uma linha contendo uma descrição em branco. E por que isso acontece? Deixa eu tirar aqui essa quantidade e vou aumentar aqui também a descrição. Vamos entender por que isso acontece primeiro aqui no segmentador de dados e por que não acontece aqui no seu visual de tabela, tá certo? Primeira coisa que você vai fazer é abrir o Performance Analyzer, para a gente entender o que está acontecendo e a gente vai consultar a query utilizada aqui no nosso visual de tabela e no nosso visual de segmentação. Então você vem aqui em exibição, abre o Performance Analyzer e agora você vai iniciar a gravação. Aqui nesse visual, você vai pedir para atualizar esse visual e agora ele atualizou e aqui na tabela você vai abrir e vai copiar essa consulta. Então toda vez que eu jogo uma coluna, uma medida num visual, ele cria uma consulta e essa consulta tem um código e a gente vai ver o que é esse código lá no DAX Studio. Eu vou copiar essa consulta e vou abrir aqui o DAX Studio. Pronto. Eu vou colar aqui essa minha consulta e vou dar um play aqui, pronto. Ele retornou aqui 3 linhas, somente com os valores, sem o valor em branco, tá? E por que ele fez isso? Porque aqui na query, ele está utilizando a função distinct, tá certo? Aqui na query ele está utilizando a função distinct. A função distinct ela não retorna um valor em branco, ela retorna valores distintos, porém ela ignora o valor em branco, tá? Diferente agora da função que é utilizada na consulta quando a gente coloca a coluna lá no nosso segmentador de dados. Então eu vou abrir aqui agora, vou selecionar o segmentador de dados e vou mandar rodar, ó, atualizar esse visual e ele atualizou aqui a segmentação e eu vou agora copiar essa consulta. Agora eu vou aqui no DAX Studio novamente e eu vou colar aqui embaixo. E agora eu vou selecionar somente essa query aqui e vou mandar rodar. E agora repara
que ele colocou aqui, ó, o valor em branco. Por quê? Porque nesse caso dessa query, ele utiliza a função values. E se você consultar a documentação da Microsoft, você vai ver que ele retorna na função values, ele considera um valor em branco, tá certo? Ele pode considerar um blank. Então esse blank pode ser adicionado à sua consulta. Enquanto a função distinct, ele não coloca, ele só coloca valores distintos e não inclui o valor em branco, tá certo? Tá, Thiago, mas isso ainda não explica por que aparece esse valor em branco. Isso é muito simples e uma vez que você entender isso, você vai resolver sempre e nunca mais vai ter esse problema nos seus relatórios, tá certo? Então vamos ver por que, afinal, isso acontece nos nossos visuais, tá certo? Então, deixa eu abrir aqui o nosso relatório, eu vou fechar aqui o Performance Analyzer e agora a gente vai ver aqui para cada um deles, né, por que isso está acontecendo. E é uma coisa muito simples. A culpa disso aqui é da sua base de dados. Não existe outra explicação. A integridade da sua base de dados está comprometida e a única forma de resolver isso é você consertando a sua base de dados, tá certo? Então, dá uma olhada aqui na descrição, quando a gente colocou aqui a coluna, né, da nossa tabela de dimensão de canal, a gente pegou aqui essa descrição e o que significa isso, né? Vamos colocar aqui nessa descrição, eu vou colocar aqui a quantidade e vou filtrar aqui, ó. Repara que eu tenho esse 1005, né, itens, né, de vendas que foram vendidos, eu tenho 1005 itens que foram vendidos, que tem esse valor em branco aqui. O que significa isso? Significa nada mais, nada menos que existem valores, tá, aqui de canal de venda na sua tabela fato, que é a sua tabela de eventos, que não existe na sua tabela dimensão. É só isso. Thiago, como assim? Vamos dar uma olhada nos seus dados. Vamos abrir aqui os seus dados e vamos abrir aqui a sua tabela de dimensão. Na tabela de dimensão eu tenho 3 linhas. Eu tenho 3 IDs de canal de venda, 1, 2 e 3, e a descrição online, loja física e telemarketing, tá certo? E agora eu vou ter algum item lá, né, na sua tabela fato que não existe aqui. Então vamos dar uma olhada aqui na sua tabela de vendas e vamos observar aqui no canal de venda ID quantos itens eu tenho aqui. Então, ó, quando eu venho aqui no filtro, ele está mostrando que eu tenho 4 itens. E esse 4 não existe lá na minha tabela de dimensão de canal de venda. Ou seja, ele está considerando, né, por isso que ele bota esse em branco, quando a gente coloca aqui no visual, como ele não está achando a quem atribuir esse valor, ele engloba em branco, porque a gente está utilizando nesses visuais a coluna descrição da minha tabela de dimensão, tá certo? Então, por isso que quando a gente joga valores aqui, por exemplo, a quantidade, quando a gente joga a quantidade aqui, ele atribui todo o valor de quantidade que associado àquele número 4 na minha tabela de venda, ele atribui uma descrição em branco, porque não existe o número 4 na nossa tabela de dimensão, não existe um descritivo e nenhum código, né, nem o código número 4 na minha tabela de descrição, tá claro? E aqui no segmentador, ele entende que existe alguma coisa, né, como existe um relacionamento entre a sua tabela, canal, dimensão de canal e fato, né, de venda, e a sua tabela fato aqui de venda, ele entende que existe alguma coisa que não está conseguindo ser filtrada na sua tabela de vendas. E como eu não tenho um dado, né, associado, um ID associado, né, que está conversando com a minha tabela de vendas, ele coloca esse em branco aqui no segmentador. E aí a única forma que tem de resolver isso é indo na sua base de dados agora, que é o que a gente vai fazer, e consertando a sua tabela de dimensão de vendas. Então aqui agora eu vou colocar o número 4, vou colocar aqui a descrição outras, vou salvar esse arquivo, vou fechar, e agora
eu vou mandar atualizar a minha tabela, somente a minha tabela de canal. Eu não preciso mandar atualizar todas as tabelas do meu projeto. Então eu venho aqui ó, com o botão direito e vou clicar em atualizar dados. Quando ele terminar de atualizar, esse valor em branco aqui agora vai sumir. Tá vendo? Ó? Mostrou aqui loja física, online, outras, telemarketing. E agora a gente é só desflegar aqui. Isso aqui é um pequeno bug do Power BI. Como eu estava com esse em branco selecionado, ele vai manter, mas quando eu tirar daqui, ele some e agora está íntegro a minha base de dados. Meus dados agora estão íntegros, tá certo? Eu tenho agora dados de loja física, online, outras e telemarketing. Não tenho mais o problema do em branco. É assim que você vai resolver o problema. Vai ser sempre esse o problema se aparecesse em branco ou blank no seu projeto, tá certo? Eu espero que eu tenha te ajudado, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like nesse vídeo, deixe seu comentário e pode colocar também nos comentários se você quiser que eu fale sobre algum assunto novo, resolva algum problema, né? Se você tiver alguma ideia de como resolver um problema, você pode falar que eu gravo e resolvo para você, tá certo? Então não deixa de se inscrever no canal também e eu te vejo na próxima aula.